Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, mas que quase ninguém consegue responder de verdade? Aquela sensação de estar preso, sabe? De estar num ciclo, repetindo sempre os mesmos padrões? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar a fundo para entender qual é a engenharia por trás disso tudo. É exatamente essa pergunta. Por que minha vida parece repetir sempre os mesmos padrões? Sabe como é? Parece que não importa o que a gente mude do lado de fora, né? Troca o cenário, trocam as pessoas, mas alguma coisa lá dentro continua gerando os mesmos resultados. É uma experiência super comum. E a resposta, olha, não é nada óbvia. E a gente vê isso em várias áreas, não é mesmo? Relacionamentos que começam de um jeito incrível e terminam sempre da mesma forma. Decisões que a gente jura que vão ser diferentes, mas que acabam levando para os mesmos erros de sempre. As situações mudam, mas a sensação é a mesma. É como se um novo caminho sempre levasse para o mesmo lugar conhecido. Então tá, como é que se costuma tentar resolver isso? Bom, a maioria das pessoas acaba caindo no que a gente pode chamar de a armadilha da história. Basicamente, é procurar resposta no lugar errado. E aí, claro, raramente se chega na raiz do problema. O que acontece é que o foco vai todo para a história, sabe? Por que aconteceu, quem fez o quê? A gente fica tentando analisar a narrativa, os personagens. Ah, mas quem errou? Quem tomou a decisão errada? É quase como procurar um culpado, uma falha no roteiro. Mas, vamos ser sinceros, isso quase nunca muda o que vai acontecer depois. E aqui a gente vê a diferença de uma forma muito clara. De um lado, você tem a análise da história, que fica presa no passado, buscando culpados, e é super subjetiva, né? Do outro lado, a gente tem a análise estrutural. O foco dela é completamente diferente. É entender a lógica que está acontecendo agora, no presente. É procurar o padrão por trás de tudo. É objetiva. É uma mudança de perspectiva fundamental. E aqui vem o ponto central de tudo isso. A vida não é organizada por histórias, ela é organizada por estrutura. Existe uma lógica, uma arquitetura invisível mesmo que organiza as escolhas, as percepções e, claro, os resultados. Então vamos mergulhar nesse conceito, a vida como uma estrutura. Como se fosse uma construção, uma arquitetura mesmo, feita de percepções, de padrões, e a parte mais interessante é que, se é uma arquitetura, isso significa que a gente pode entender a planta baixa dela. E a ferramenta para fazer isso são chamados mapas estruturais. A ideia deles é exatamente essa: tornar visível aquilo que a gente normalmente não enxerga. Ou seja, a estrutura que está lá, por trás, organizando toda a experiência e gerando os resultados que se vive. E olha, isso aqui é super importante. Não se trata de uma interpretação, de algo subjetivo, um místico, não. Pense nisso como um diagnóstico técnico. É um mapa operacional da experiência. Ele mostra a engenharia do que está acontecendo. E esse processo é bem metódico, sabe? Todo mapa é organizado nessas 9 posições, que são como um passo a passo da estrutura. Primeiro se olha a essência, que é o núcleo da questão, depois como isso se manifesta na prática, qual é a sensação que vem junto e qual é o padrão que se repete. A partir daí, a gente começa a entender o impacto que isso causa na vida, qual é o bloqueio que está segurando tudo. Aí vem o vetor, ou seja, para qual direção isso tudo está levando, e finalmente o mais importante, qual é o ponto de intervenção e qual é o próximo passo prático. Ok, legal na teoria, né? Mas vamos ver como isso funciona na prática. Porque é nos exemplos que a coisa toda realmente fica clara. Vamos pegar um exemplo clássico que muita gente vai se identificar. Uma pessoa que sempre entra em relacionamentos que acabam dando errado. A história muda, os personagens mudam, mas o final é sempre o mesmo. Pela visão da história, o que essa pessoa diz? Ah, eu só tenho azar. Ou então, eu sempre escolho as pessoas erradas. É aquela narrativa que coloca a pessoa num lugar de impotência, né? Como se fosse uma vítima do destino ou das circunstâncias. Agora, olha só o que uma análise estrutural pode revelar. Pode-se descobrir que a essência do problema é carência. E essa carência gera um padrão de se anular completamente pela outra pessoa. O que alimenta isso? Um bloqueio, que é o medo do abandono. E qual o resultado? O vetor, a direção para onde isso aponta, é sempre se envolver com pessoas indisponíveis que vão, claro, reforçar todo esse ciclo. E aqui está a grande virada de chave.
O problema não são as outras pessoas, o problema é a estrutura interna que está gerando de forma consistente sempre o mesmo tipo de escolha e, consequentemente, o mesmo resultado. Vamos ver outro exemplo bem rapidinho, só para mostrar que isso se aplica a qualquer área. Pense em alguém que troca de emprego várias vezes, mas no fim das contas vive sempre o mesmo tipo de problema, a mesma frustração. A pessoa acha que o problema é o chefe, que o problema é a empresa. Mas quando se olha a estrutura, o que pode aparecer? Talvez uma crença limitante sobre dinheiro, um comportamento de desorganização, um padrão de autossabotagem e um vetor que aponta sempre para a instabilidade. Então, percebe? Não adianta nada trocar o cenário se a estrutura interna vai junto na bagagem. Certo, mas entender a estrutura é só a primeira parte. O poder de verdade desses mapas está em mostrar o ponto exato onde dá para agir, onde é possível intervir para mudar o sistema todo. É por isso que a analogia com a engenharia é tão boa. Os mapas estruturais não contam só uma historinha, eles mostram a engenharia do que está acontecendo. E quando se entende a engenharia, aí sim é possível fazer ajustes precisos, em vez de sair tentando consertar tudo ao mesmo tempo, sem saber por onde começar. A lógica da transformação fica muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Primeiro, vem o diagnóstico da estrutura. Isso traz clareza. Com essa clareza, a gente consegue identificar o ponto de intervenção e, agindo nesse ponto, a direção da experiência começa finalmente a mudar. É um processo de engenharia, como eu disse. Não é sorte. E essa talvez seja a mensagem mais importante de todas. A ideia aqui não é que a pessoa está quebrada ou que tem algo de errado com ela. Não. Ela está estruturada. Existe uma estrutura operando ali. E o mais incrível disso é que qualquer estrutura pode ser redesenhada. Qualquer uma. Todo esse método dos mapas estruturais, na verdade, faz parte de um framework maior chamado Arquitetura da Consciência. É um corpo de trabalho que explora justamente isso, como a nossa experiência é construída e como podemos nos tornar agentes ativos nesse processo. E para a gente fechar o raciocínio, a vida não muda quando se fica resolvendo problemas pontuais. Ela muda de verdade quando se altera a estrutura que está produzindo esses problemas. É sair do modo apagar incêndio para atuar na causa, na raiz de tudo. A proposta, então, é exatamente esta: deixar de ser uma vítima dos acontecimentos para se tornar o arquiteto. Porque, no final das contas, se a vida é uma arquitetura, a grande pergunta é: quem está no comando desse projeto?